Eu acho que, idealmente, são duas coisas, né? Acho que a gente tem que ter o Maracanã como alvo, né? Provavelmente o Maracanã será concessionado. O concessionário, o operador do Maracanã, ele vai precisar do Fluminense e do Flamengo. Então, essa é uma questão que me parece clara. Quer dizer, o Fluminense e o Flamengo serão, na verdade, partícipes do Maracanã. Me parece que esse é um cenário muito claro. Qualquer operador vencedor de uma concessão vai precisar fidelizar o Fluminense e o seu principal rival dentro do estádio. Agora, eu sinceramente acho que o Fluminense devia pensar em ter uma arena própria, né? Uma arena para 15, 20 mil pessoas, porque essa arena ela permite viabilizar várias coisas. Uma arena de 20 mil pessoas, ela provavelmente implicará em sediar 50% dos jogos do Fluminense no Rio de Janeiro, né? Então, eu não sei em que tempo, mas na nossa visão de futuro, no nosso planejamento, haverá uma arena, né, para 20 mil pessoas, além, evidentemente, do Maracanã, como eu já mencionei. Nós temos 4, 5 ofertas e 4 ou 5 possibilidades de fazer CT, né? Outra vez, a grande questão é qual é o recurso para fazer o CT? Essa é a pergunta, quer dizer, por que o Fluminense não tem o CT? Né? O Fluminense não tem o CT porque não houve disponibilidade financeira para fazê-lo, tá certo? Quer dizer, não é uma questão do presidente A, do presidente B, do presidente C. O Fluminense, nos últimos 25 anos, por conta da crise financeira, vem se enredando, né? Então, a gente precisa sair desse enredamento, a gente precisa ter outras possibilidades. E aí, né, na verdade, o CT é a primeira coisa a ser feita. Quer dizer, há terrenos no Rio de Janeiro, na verdade, já fomos procurados por 4 ou 5 empresas e pessoas para que a gente possa escolher. A grande questão é, da onde vem o recurso? Não, a data a gente não tem ainda, né? Quer dizer, na verdade, nós estamos propondo uma revolução no Fluminense, né? Essa revolução, ela vai começar no primeiro dia. No primeiro dia, né? No primeiro dia a gente muda completamente a forma de administrar o clube. Evidentemente, tem a questão do estatuto do clube, mas logo, nos primeiros dias, nós vamos propor, né, a mudança do estatuto, fazendo com que o conselho diretor ele vire um conselho de administração de uma empresa, contratando profissionais, primeiro um diretor executivo, um CEO para o Fluminense, um diretor responsável pelo futebol, um diretor responsável pelos esportes olímpicos e um diretor responsável pela área social. E aí, quer dizer, evidentemente que vai ter que se entender o fluxo de caixa do Fluminense, a disponibilidade e, ao mesmo tempo, nós vamos fazer o clube empresa. É importante dizer que o maior banco de investimento brasileiro, né, já está nos apoiando, aliás, já está no Fluminense, inclusive estudando as questões junto com um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Aliás, esses 2 players, né, são os que mais fizeram abertura de capital no Brasil, embora o que eu esteja pregando aqui, para ficar muito claro, não é abertura de capital, né, é o Fluminense S.A., com cotas para passar para os investidores, para a torcida, para os sócios. É isso que nós estamos propondo. Na verdade, um choque de capitalismo no futebol brasileiro. Importante dizer para você, internauta, que dos 30 maiores clubes do mundo, 27 são empresas. O que a gente está propondo exatamente é inaugurar isso no futebol brasileiro através do seu clube de vanguarda, que é o Fluminense. Aí vamos dividir em 2 pedaços, tá certo? Vamos dividir na questão social propriamente dita, que é a questão relacionada à sede social, que é lindíssima, né? Que é lindíssima. A sede social, na verdade, vai passar por um processo de restauração já aprovado, que já tem recurso de renúncia tributária feita por um artifício, né? Mas que, enfim, já tem 13 milhões para refazer a sede, restaurar a sede, né? E esse é um primeiro movimento. O segundo movimento é o que acabei de mencionar, né? O Fluminense tem um enorme espaço. Quer dizer, o Fluminense ele vai, né, ali da área de Álvaro Chaves até lá em cima no morro, né, na Cardoso Júnior, né, onde tem a famosa quadra do Cardozão. Tá certo? Então você tem espaço e possibilidades para a gente conseguir fazer e montar uma estrutura diferente que permita, né, que o Fluminense tenha ali a possibilidade dos esportes olímpicos ficarem nessa nova infraestrutura e os sócios, né, usar as piscinas e toda a parte social que, evidentemente, precisa ser modernizada.
O terceiro pedaço, né, de Laranjeiras também importante, é a questão do campo do Fluminense. O campo do Fluminense é a história do futebol brasileiro, né? E foi construído por sul-americanos em 1919. Até Chorinho, né, do Pixinguinha, tem inspirado no campo do Fluminense, né, numa vitória que tivemos no sul-americano de 1-0 sobre a Argentina, né? Então aquilo ali não se pode fazer ou se dispor para fazer novas piscinas, novas coisas. Não, aquilo ali tem que ser um estádio, do nosso ponto de vista. Evidentemente que o ideal é que a arena do Fluminense fosse ali, né? Fazer a arena ali é um exercício de articulação política com a comunidade, com o governo do Estado, com o governo do município. Não é uma questão simples e trivial. Se nós não conseguirmos fazer isso, né, e isso seria o ideal, fazer a arena naquele ponto, nós vamos fazer, né, do estádio de Álvaro Chaves o estádio que seria o Maracanã das divisões de base do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, vai ter um Fluminense e Botafogo, né, de júniores. Nós vamos fazer ali, né, no Maracanã das divisões de base. Tá certo? Então, o estádio ele precisa ser remontado, resgatado. Hoje ele está tombado, mas o tombamento sem recurso implica na deterioração, qualquer hora aquele troço cai. Né? Então, a gente precisa fazer um programa para restaurar o estádio. Ou sendo uma arena, que é uma possibilidade, com problemas que a gente tem que admitir, né, que não são simples de resolver, mas que nós temos que tentar, ou fazer ali o Maracanã das divisões de base do Fluminense, resgatando a sua serventia e fazendo mais, né, fazendo com que a arquitetura, aquela belíssima arquitetura do início do século XX, seja disponível para toda a sociedade do Rio de Janeiro e do Brasil.